Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje vamos abordar o tema mediunidade. Quem são os médiuns? Ouvimos muita gente dizer, eu acho que eu sou médium, eu tenho algumas sensações estranhas, ou quando eu era criança eu via vultos, mas não é tão simples assim. Segundo Allan Kardec, para exercer a mediunidade é necessário ter antes conhecimento teórico. Todos somos médiuns, de forma generalizada, e alguns são médiuns ostensivos. Mas a mediunidade se manifesta de formas diversas em diferentes pessoas? Não temos mais dúvidas, né? Não é doença mental, não é alucinação, não é nada disso. A mediunidade é uma faculdade natural do homem para que ele possa se comunicar com os espíritos. Ela pertence à área da comunicação. O médium é um intermediário entre os dois mundos, o espiritual e o material. Quando nós nos referimos à mediunidade, que é a capacidade de transmitir informações que vêm do plano espiritual para o plano material, então nós estamos falando que realmente é uma intermediação. Allan Kardec vai mencionar que todos somos médiuns, ou seja, que trazemos em germe a possibilidade desse intercâmbio com o mundo espiritual. Mas, conforme diz o codificador, usualmente só se denominam médiuns aquele em que a faculdade está ostensiva, está bem caracterizada. Porque ela vê regularmente, ela sente a vontade de escrever e quando ela vai escrever ela percebe que não é ela que está escrevendo com uma certa regularidade. E ela vai se dando conta, portanto, que aquele fenômeno que está se dando de forma repetida configura-se numa paranormalidade, inclinando-se para o fenômeno mediúnico. Portanto, somos médiuns, todas as pessoas, no sentido de recebermos intuições, inspirações, de termos ideias que muitas vezes nos foram sopradas, digamos assim, ou nos foram sugeridas, melhor dizendo. Então existe o que nós chamamos de mediunidade geral, que é que eu tenho, todo mundo tem, de sofrer influências, ser intuído, receber uma inspiração. São coisas que são da natureza, do dia a dia do ser humano encarnado no planeta Terra, né? E existe a mediunidade específica, que é aquela em que se torna muito mais patente a fenomenologia mediúnica. É o médium que tem um trabalho específico dentro da mediunidade. Ou ele escreve, ou ele vê, ou ele tem efeitos físicos. É marcante a diferença entre o sensitivo e o médium, porque o médium age como intermediário dos seres espirituais. Ele é influenciado pelos espíritos, ele é guiado pelos espíritos, é intermediário deles. Já o sensitivo não, ele age por si mesmo. Costumamos dizer que é fenômeno anímico da própria alma. Mas ele pode, como espírito que ele é, ele pode perceber pensamentos das pessoas telepaticamente, ele pode ver à distância o que está ocorrendo num lugar, mesmo que seja através de corpos opacos, ele escuta o que estão conversando também à distância, e assim por diante. Ele pode até mover objetos que estão ao seu redor, comandando com o seu pensamento a sua vontade. Então nós vemos perfeita a diferença entre o sensitivo e o médium. Os espíritos se comunicam com os médiuns através do pensamento. É todo um processo telepático. E no caso, o espírito comunicante, ele transmite o seu pensamento, e o médium, no estado de transe, que é o estado alterado de consciência, ele tem a possibilidade de captar esse pensamento que o espírito está transmitindo. Não há faixa etária, não há raça, não há profissão, não há grau de cultura que defina o fenômeno mediúnico, essa aptidão. Só que o médium precisa estar nesse estado de transe. Ele está concentrado, entra no transe, que é um estado alterado da consciência, mas é um estado rígido, um estado saudável. Agora, nós podemos dizer que durante o transe mediúnico, ele poderá ter consciência ou não do que acontece. É o que nós chamamos de transe consciente ou semiconsciente, quando ele lembra alguma coisa depois, ou transe inconsciente,
quando ele não se recorda de nada do que aconteceu. Mas eu posso dizer que a mediunidade inconsciente costuma ser bem rara. Terminado aquele transe, terminada a transmissão da mensagem pelo espírito comunicante, o médium está no seu estado normal. Aliás, está sempre bem melhor do que antes de começar o transe mediúnico. Muitas vezes o médium se sente muito melhor disposto depois de haver trabalhado no intercâmbio do que se sentia antes. Isso se explica perfeitamente. Antes ele estava com a proximidade do espírito que ia se comunicar, o clima desse espírito, às vezes alguém angustiado, alguém necessitado, alguém sofredor, e o médium o sente junto. Uma vez que ele cumpre o seu papel de intermediário, ele fica liberado daquela presença. Aquele espírito é ajudado, encaminhado, e ele volta ao seu normal. E ainda com o benefício de ter prestado uma caridade a alguém. Dentro da lei divina, ele deve se sentir muitíssimo bem. A mediunidade sempre existiu. Não é uma invenção do espiritismo. Nós sabemos que em todos os tempos, os invisíveis, os espíritos, trouxeram notícias de suas presenças, porque apareciam espontaneamente, ou então traziam sensações, inclusive também sonhos. Tudo isso faz parte desse contexto da trajetória da humanidade. Mas não se pode dar um diagnóstico de uma pessoa, ela é médium só olhando nos olhos, não. Você só sabe se é médium pela experiência, tem que treinar, colocar em estado de experiência. Senão você não consegue avaliar se a pessoa é médium ou não é médium. Há pessoas que vão para a reunião mediúnica e acham que não são. Eu tenho uma amiga assim. E chegou no primeiro dia, psicografou 2 mensagens. E mecanicamente, ela não conseguia segurar o braço. Agora, existe o caso oposto. Aquele que já apresenta uma mediunidade ostensiva, chega na casa espírita e diz assim, eu não quero ser médium. Falaram que eu sou médium, na verdade eu vejo espíritos, eu tenho essas comunicações com os espíritos, mas eu não quero porque eu tenho medo. Eu não quero porque eu não quero também a responsabilidade da mediunidade. Eu digo comumente que o médium, ele atrai espíritos como um para-raio atrai raios. Ele tem esse dom especial. E então, ele, a princípio, quando ele ignora o assunto de mediunidade, ele fica meio desorientado e procura médicos, psiquiatras, neurologistas, e sendo que o caso é de mediunidade. A mediunidade pode caminhar por direções, vamos dizer assim, que podem levar a patologias. Principalmente se o médium não tiver um bom conhecimento sobre si mesmo, não se dispor a fazer um processo de autoconhecimento, inclusive emocional, que é psicoterapia, né? E não tiver valores éticos e morais bem estabelecidos, que é o que nós chamamos no meio espírita de mediunidade com Jesus. Mesmo quando a pessoa tem tudo isso, pode acontecer dela ter acidente de percurso, porque ser médium não é invenção de vida, que a sua vida vai seguir lisa, reta e sem problemas. Não. Há várias etapas na vida em que você vai passar por situações em que a sua mediunidade vai fazer parte da sua vida e ela pode ser prejudicada com isso. Então existe um termo que eu criei que pode ser que a mediunidade se torne uma mediunopatia, uma doença da mediunidade. Em função do quê? Aí, como a gente pode imaginar, vamos pegar uma pessoa cujo sistema de crenças ou de conhecimento religioso não admite a mediunidade. Ela vai continuar sendo médium mesmo ela não querendo. Só que ela vai reprimir a mediunidade, vai começar a dizer que é demônio, vai começar a dizer que é não sei o que lá. E isso vai começar, ela vai preferir diagnósticos psiquiátricos do que admitir que tem mediunidade. Isso é uma mediunopatia. A mediunidade é uma bênção ou uma maldição, como muitas pessoas imaginam? Devemos pagar pelo serviço de um médium? Como evitar os farsantes e a famosa fascinação? Em absoluto, a mediunidade pode ser considerada algo desprezível
ou algo que nós classificamos como negativo. Não. Nessa marcha evolutiva que nós temos para a luz, para o desenvolvimento espiritual, em algum momento ou em algumas encarnações, nós podemos ter ligações espúrias ou negativas com espíritos que também não são perfeitos. Ela pode ser, sim, intermediária de atividades nefastas, como a gente fala, né? E sendo induzida a comportamentos cada vez mais distantes do que é belo, do que é bom, do que é verdadeiro, do que é de Deus, e eles acabando sendo taxados, vamos dizer assim, de párias da sociedade e podem esbarrar em doenças mentais graves. Não é um inimigo externo, é um inimigo interno que abre espaço para se conectar com o inimigo externo. É a vaidade e o orgulho. Caldo de cultura para que o médium não exerça a sua faculdade mediúnica de uma forma adequada, orientando para o bem em bases morais, quais aquelas que o Espiritismo sugere e propõe. Por isso, um médium que não se cuida no seu processo de evangelização derrapa frequentemente, em função da sua vaidade, do seu orgulho, para um exercício de uma faculdade mediúnica guindada a um processo de perturbação espiritual e entra com facilidade nas fascinações. E é capaz de produzir livros sem ter o menor gabarito para fazê-lo. E uma literatura, às vezes, precária. O fascinado, aquele que tem a fascinação, ele é um médium que está tão convicto da realidade daquele espírito que o controla, que o influencia e que nós poderíamos chamar até de um anjo da guarda, ao contrário. E esse espírito, então, influi tanto a vida dele que ele, por fraqueza, por vaidade, ele confia nesse espírito plenamente. Esse espírito pode inspirá-lo ou dizer para ele coisas mais absurdas possíveis. Ele acredita piamente. Então ele se torna uma vítima desse fenômeno que é mediúnico, chamado fascinação. Nós vemos, às vezes, pessoas que não têm estudo, que não foram bem orientadas, que usam a faculdade para servir-se dela, através de cobrando, através de consultas, não é? Mas isso são pessoas ainda que não tiveram essa orientação que a doutrina espírita apresenta para o uso da faculdade mediúnica. Por não termos ainda o sentimento do amor como uma proposta diária em nossas vidas, uma vivência do dia a dia, o que acontece é que nós podemos fazer ligações negativas, né? Então, é a mediunidade patológica, é a obsessão. Mas nós temos médiuns extraordinários na história do mundo, né? E o mais extraordinário deles é Chico Xavier, que renasceu no Brasil e viveu de 1910 a 2002. 75 anos de mediunidade, um homem afável, bondoso, generoso e que doou toda a sua vida em favor do próximo. E consolou milhares de pessoas através da mediunidade. A mediunidade em si é neutra, a faculdade propriamente dita. O direcionamento que o médium, que a pessoa vai dar à sua faculdade é que vai depender também do benefício que essa pessoa possa prestar às outras criaturas e a si mesma, em primeiro lugar, ou prejudicando em muitas situações. Se a faculdade mediúnica em si ela é neutra, ela é apenas uma aptidão, a orientação moral depende da doutrina que orienta essa faculdade para um sentido ou para o outro. Nisso o Espiritismo ele é categórico, orientando a faculdade mediúnica na conexão com o Evangelho de Jesus.